Olá, me chamo Augusto. Esse fato ocorreu recentemente. Há 3 anos atrás, eu tinha 21 anos. Um dia, fui convidado para uma resenha em um sítio no interior de Minas Gerais. Não vou dizer o nome do lugar, pois essa história me assombra até os dias de hoje. A festa ocorreu em um sábado. O sítio era de um amigo que morava na cidade. Ele emprestou o local desde que eu me responsabilizasse. Esse amigo também me advertiu para que não ficasse perambulando pelo local à noite, pois aquela região era muito perigosa. E eu disse que tudo bem. Junto comigo no meu carro ia um amigo e a garota que ele estava namorando. Chamarei ele aqui de Lucas e ela de Ana. Da nossa cidade até o sítio dava mais ou menos 80 quilômetros. Arrumamos nossas coisas e fomos. Chegamos lá no sítio pela manhã. Arrumamos tudo e o restante do pessoal chegou mais tarde. O sítio era bem afastado dos outros sítios, então não havia perigo de incomodar a vizinhança. O sítio mais próximo dali ficava a quase 1 quilômetro. Por volta das 18 horas, todos já haviam chegado para a festa, então aproveitamos bastante durante toda a noite. Quando era por volta das 3 da manhã, a maioria do pessoal já tinha ido embora. Alguns levaram barracas para dormir ali mesmo e irem embora no dia seguinte, pois na casa não cabia todo mundo, e deixamos claro que quem quisesse dormir no sítio, levasse barraca ou dormia no carro. Eu estava no carro com uma garota que eu conheci na festa. Quando estávamos se beijando, ela se assustou com algo que viu pela janela do carro. Ela disse que viu a silhueta de alguém a vigiando pelo mato, pois por volta do sítio havia bastante mato. Não tinha como ser alguém da festa, pois a festa já havia terminado. Quase todo mundo já havia ido embora, e os que ficaram estavam dormindo ou caindo de bêbados. Eu logo pensei que ela estivesse vendo coisas, ou estivesse bêbada. Ela disse para irmos embora dali. Eu disse que não podia, pois no decorrer do dia tinha que arrumar a bagunça da festa e também tentei convencê-la que aquilo deveria ser um animal ou algo do tipo. Bom, não preciso nem dizer que a garota não quis ficar. Ela foi embora para a cidade de carona com o pessoal que estava saindo. Resolvi dormir ali no carro mesmo. Havia mais 4 carros ali próximo e 2 barracas com pessoas. Lucas e Ana estavam em uma dessas barracas. Na casa do sítio não havia ninguém, pois se eu deixasse um dormir lá, teria que deixar todos, o que significaria mais bagunça para arrumar. Passei para o banco de trás do carro. Já estava com muito sono, e assim que me acomodei lá, pude ver uma sombra de algo monstruoso passando pela janela. Liguei a lanterna do celular para ver o que era, mas no tempo que fiz isso, só consegui ver aquilo entrando para o mato. Não sei descrever o que era, mas parecia um homem, mas andava de um jeito totalmente esquisito e era coberto de pelos negros e aquilo tinha rabo. Era assustador. Desliguei rapidamente a lanterna do celular. Tentei ligar para meus amigos, mas estava sem sinal. Então fiquei ali no carro, sem fazer o menor barulho. Não demorou muito e adormeci. No outro dia, acordei por volta das 7 da manhã. O restante do pessoal que havia ficado já estava indo embora, ficando assim somente eu, Lucas e Ana para arrumar a bagunça da festa. Decidi não contar a ninguém o que tinha presenciado na noite anterior, pois tinha certeza que ninguém acreditaria. Combinamos de arrumar o local após o almoço e ir embora à noite. Eu disse para o Lucas e a Ana que iria até a cidade comprar cigarros e estaria de volta em mais ou menos 40 minutos no máximo. Peguei o carro e fui. Assim que me aproximei do sítio, que ficava a mais ou menos 1 quilômetro dali, avistei 2 garotas pedindo carona, que por sinal as 2 eram lindíssimas. Parei o carro e elas me perguntaram se eu estava indo até a cidade e se eu pudesse dar uma carona a elas até lá, pois precisavam comprar mantimentos. Eu disse que tudo bem, que as levaria até a cidade, e se elas quisessem, elas também poderiam voltar comigo, pois eu não demoraria muito por lá. Elas entraram no carro e ficaram no banco de trás. Eu perguntei como elas se chamavam,
mas elas apenas riram. Elas disseram que estavam ali só para passar o final de semana. Eu perguntei se o sítio era delas, ou de algum familiar. Elas disseram que não, que apenas invadiram o sítio. Perguntei sobre os donos do sítio, e segundo ela, os donos do sítio abandonaram a propriedade. Mas, de qualquer forma, elas só ficariam ali por mais um dia no máximo. E também disseram que estavam com um amigo, mas ele havia saído com o carro e estava demorando. Confesso que me passou pela cabeça que a história do sítio era só para me convencer que as duas não eram bobas, caso eu tentasse alguma gracinha para o lado delas. A mesma coisa achei da história do amigo ser mentira também. Levei as duas até a cidade, compramos algumas coisas e eu comprei o meu cigarro e voltamos para o sítio. Assim que chegamos, eu deixei as duas no mesmo lugar que havia as pegado, e elas me perguntaram se eu não queria entrar um pouco. Aceitei o convite e entrei. Assim que cruzamos a porta da sala, uma das garotas me perguntou se eu era gay. Eu neguei, e ela disse que estava começando a achar, pois eu não tentei nada com elas durante toda a viagem. Eu as retruquei e disse: "Mas por quê? Eu deveria?" E antes que eu pudesse terminar a frase, ela veio em minha direção e começou a me beijar. E logo em seguida, a outra fez a mesma coisa. Eu fiquei sem reação e apenas me entreguei. Subimos para o quarto e fizemos amor, eu e as duas garotas. Foi mais de 1 hora de intenso sexo, quando, de repente, ouvimos um barulho de carro se aproximando da porteira. Era um amigo das garotas, que elas haviam falado. Eu vesti rapidamente as minhas roupas e elas disseram que eu não precisaria ficar com medo, que ele era apenas um amigo e não era namorado ou algo do tipo. Eu disse que estava tudo bem, mas precisava ir embora, e elas me perguntaram se eu voltaria ali e eu disse que sim, que poderia voltar no final da tarde e passei o meu número de telefone para elas. Quando saí pela porta da frente, dei de cara com um amigo delas que estava entrando. Eu o cumprimentei e ele olhou diretamente para mim e disse: "Amigo, para o seu próprio bem, não volte mais aqui, ok?" Não senti medo das ameaças. O ignorei e fui embora. Assim que cheguei no sítio, onde estavam os meus amigos, fumei meu cigarro e logo após começamos a limpar a bagunça da festa. Por volta das 7 da noite, estávamos arrumando as coisas para irmos embora, quando uma das garotas me liga perguntando se eu não iria voltar até lá. Eu disse que não queria problemas com o amigo delas. Elas tentaram me convencer, mas eu disse que já estava a caminho da minha cidade e que teríamos que marcar para uma próxima. Lucas e Ana resolveram acender um baseado e beber um pouco. Eles disseram que lá para as 20 horas iríamos embora. Bom, como eu ia dirigir, eu não poderia beber. Então disse aos dois que ia dar uma volta e voltaria antes das 20 horas. Tentei ligar para as garotas e avisar que eu iria lá sim, mas estava sem sinal de celular. E quando o sinal voltava, voltava bem fraco e caía novamente. Então peguei o carro e fui de surpresa. Passei com o carro em frente ao sítio que elas estavam e dei a volta para ficar mais fácil para ir embora. Estacionei um pouco mais à frente e fui até lá. À medida que fui me aproximando da casa, começo a ouvir gritos e logo pensei que estava rolando uma orgia. Mas os gritos foram ficando intensos e pude perceber que não era o que eu estava pensando. Os gritos pareciam ser de dor e raiva. Então cheguei devagar até na janela e vi algo que nunca vou esquecer em toda a minha vida. As duas garotas e o rapaz estavam sem roupas caídos no chão. Eles se contorciam e seus corpos mudavam de aparência humana para algo animalesco. Aquele rapaz que estava com elas assumia uma aparência monstruosa e peluda, e as garotas também, porém elas tinham menos pelos. Eu fiquei paralisado diante de tanto terror. Minhas pernas perderam as forças. Só consegui ficar olhando. Depois de mais ou menos 3 minutos, pude ver que aquilo, por mais impressionante e incrível que fosse, eu tinha certeza que eram 3 lobisomens. Eles pararam e começaram a cheirar o ar,
como se estivesse sentindo a minha presença e o meu cheiro. Recuperei um pouco dos movimentos das pernas e saí correndo, pois a minha vida dependia disso. Minhas pernas estavam tão bambas que eu caí a 3 metros à frente. E foi quando eu ouvi um uivo terrivelmente assustador vindo de dentro da casa, seguido de vários outros uivos. Levantei e corri até o carro sem olhar para trás. Nessa hora eu só pensava que ia morrer. Entrei no carro e assim que liguei eu pude ver as 3 criaturas saindo da casa e vindo em minha direção, numa velocidade incrível. Eu acelerei com tudo. Admito que pensei seriamente em ir embora e deixar os meus amigos no sítio. Mas fui lá, e quando cheguei, eu pedi que eles entrassem no carro o mais rápido possível. Eles queriam saber o que estava havendo, e eu disse que se eles não entrassem, eu ia embora e os deixaria lá. E foi quando um uivo terrivelmente assustador saiu de dentro da mata. Eu já ia dando partida com o carro, e foi quando eles entraram rapidamente, pois também se assustaram com aqueles uivos. Chegamos na cidade com o carro todo destruído, pois segui a 80 por hora numa estrada de terra e cascalho. Quando chegamos em casa, tive que ser levado ao hospital, pois eu estava tremendo muito e completamente em pânico. No outro dia, os meus amigos queriam saber o que houve, e eu contei para eles tudo o que aconteceu. Inclusive, o amigo meu, que era dono do sítio, estava ali junto. Ele mesmo confirmou que o seu pai, quando era vivo, já havia avistado o lobisomem naquele lugar. Mas na época do seu pai, as pessoas ali da região chamavam os lobisomens de meleta. Nem eu e nem os meus amigos nunca mais tivemos coragem de voltar naquele lugar. E olha, vou falar para vocês, eu prefiro muito mais a cidade. Pelo menos nunca vi nada parecido por aqui.